Olá, boa noite, boa noite. Vamos começando mais uma live. Enquanto o pessoal entra aí, como é que tá áudio e imagem, pessoal, tudo beleza? Hoje é uma live de um tema extremamente comum, extremamente corriqueiro, extremamente chato, incômodo para os pacientes quando tem esse tipo de sintoma. E hoje tem a presença ilustre de uma amiga fantástica, a doutora Larissa Vasconcelos, ela que é oftalmologista e trabalha bastante na área de plástica ocular, né? E já está online, vou convidá-la já já, só esperar mais alguns minutinhos para ter um retorno do áudio, do vídeo. Todos me ouvem? Dr. Bernardo Guerra, forte abraço, está aí presente também. Fizemos uma live fantástica sobre glaucoma na semana passada, está aí no feed para quem quiser conferir, está lá no canal do YouTube também. Perfeito, então já temos as respostas aí. Beleza, pessoal, vou chamar agora a doutora Larissa, tá? Pra gente começar essa live aí. Excepcionalmente, semana passada não teve live. Doutora Larissa também foi residente lá do Hospital das Clínicas. Tive a sorte também de ter... ela. Ei, Lari, boa noite. Vitinho. Boa noite, tudo bem? Tudo paz, graças a Deus. E contigo tudo certinho? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Ave Maria, a honra é minha, Lari. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite, né, para a gente falar de um tema tão comum, né, no nosso consultório, né? Um tema de uma relevância também bastante importante, né? Acho que vai ser bastante esclarecedor aí para o pessoal. Muito bem, hoje lacrimejamento de vias lacrimais, mas como é tradição, Lari, antes da gente começar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, falasse sua rede social, como é que faz para o pessoal te encontrar. Certo, gente. Então, boa noite. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho mais com vocês sobre lacrimejamento, né? Como o Vitinho falou, eu sou oftalmologista, assim como ele. Nós formamos lá no Hospital das Clínicas, né? Praticamente juntos. E eu fiz minha especialização em cirurgia plástica ocular, pálpebras, vias lacrimais e órbita. Por isso que vamos aqui falar um pouquinho mais hoje sobre lacrimejamento. E meu perfil, para quem não me conhece, ainda não segue, pode seguir lá, é doutora.dra, né, Larissa Vasconcelos, tá? Então, a gente também está aí compartilhando alguns conhecimentos, alguns assuntos pertinentes sobre nossa área. Quem quiser seguir, vai ser um prazer ter vocês lá comigo também, compartilhando um pouquinho mais sobre diversos assuntos. Boa noite, a dona Dulce tá ali, boa noite, pessoal. Todo mundo está entrando, né, Vitinho? Sim, sem dúvida. Bom, e hoje, como a gente falou, né, é um tema realmente bastante comum no consultório, é um tema que praticamente todos nós já tivemos alguma vez na vida, né, seja assim, independente do motivo, né, alguns são mais simples, mais rápidos de resolver, e outros são mais demorados, outros têm mais complicações também, né. Bom, então como é que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre lacrimejamento de vias lacrimais e a gente vai tentar ser o mais didático possível, como sempre. E lembrando sempre ao pessoal também que está acompanhando a live, que as perguntas podem ser enviadas, tá, pessoal? Podem mandar aí à vontade. A doutora Larissa vai responder o máximo possível, né, dentro do que a gente tiver de tempo, né, porque conhecimento ela tem aí para horas e horas de live, né? Muito bem. Nós dois, e como é que a gente vai abordar isso, né? A gente vai dividir de uma forma bem simples, tá, pessoal? Pensem no banheiro da casa de vocês, né? Existe uma torneira, existe um ralo, né? Por onde sai, por onde chega e por onde sai a água, né? Então a gente pode comparar nosso sistema lacrimal de forma bem simplória, né? De uma forma bem reduzida a esse sistema de encanamento, né? A gente tem as glândulas lacrimais, né? Que são as que produzem a nossa lágrima, né? E através dessas glândulas elas atingem os olhos da gente e essa lágrima precisa ser escoada, ela precisa sair do olho, né? Ela não vai ficar ali eternamente. Uma parte é perdida pela própria evaporação, né? Naturalmente, e outra parte vai ser drenada, né? Pelas famosas vias lacrimais. E aí a gente pode comparar, se vocês observarem, em cada cantinho aqui próximo do nariz, a gente tem 2 pontinhos em cada olho, um inferior e um superior, são os famosos pontos lacrimais, e que a gente tem aí uma comparação como se fosse o ralo da pia, né? Muita gente pensa que esses pontinhos lacrimais é por onde a lágrima chega aos olhos, mas não é isso, é por onde elas saem dos olhos, tá?
E a gente tem também os canalículos lacrimais, que a gente pensaria como uma tubulação mesmo, né, o encanamento, para chegar até a região do saco lacrimal e a comunicação dos nossos olhos com o nariz. E aí eu passo para a doutora Larissa agora aprofundar bem mais. É isso mesmo, você explicou muito bem a nossa anatomia, né? Como funciona a produção e a drenagem da lágrima. Por que que nossos olhos ficam lacrimejando, ficam enchendo de lágrima? Pode existir uma produção exagerada ou o escoamento que está defeituoso. Então, na avaliação oftalmológica, a gente vai detectar, em primeiro lugar, onde está a causa do problema. E muitas vezes as pessoas pensam que, na verdade, eu estou produzindo muita lágrima. Por isso que eu fico com os olhos sempre escorrendo lágrima. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, coincidentemente, que a queixa dela era essa. Doutor, eu pareço sempre que estou chorando. As pessoas me perguntam por que os olhos estão cheios de lágrimas. E, na verdade, não é uma coisa voluntária, né? Mas o caso dela, e que é um dos mais comuns no consultório, né, Vitinho? A causa era justamente o olho seco. O que que acontece? Quando a pessoa tem fatores que irritam os olhos, como, por exemplo, um olho mais ressecado, há um aumento reflexo na produção de lágrima para tentar compensar aquele olho mais seco. Então, essa é uma das principais causas de lacrimejamento. E muitas vezes a lágrima produzida por aquela pessoa, ela não é uma lágrima com qualidade, porque ela pode ter algumas alterações nas pálpebras, nos cílios, ao redor dos olhos, que faz com que a lágrima ela não tenha os componentes todos adequados. Porque a nossa lágrima ela é constituída por um componente aquoso, né, uma parte de água, por um componente de gordura. E todos os componentes são muito importantes para que a lágrima seja de qualidade. Se um dos componentes estiver a mais ou a menos, então essa produção vai estar alterada. Então, como eu falei, o olho seco é um importante fator que precisa ser diagnosticado, tratado, tá certo, da maneira correta. Outros fatores que aumentam a produção de lágrima, por exemplo, cílios tocando nos olhos, sinais, cistos. Tem pessoas que têm aqueles sinais na borda dos olhos, às vezes nem percebe que tem esses cílios, mas quando o cílio fica tocando o tempo todo no olho, isso é um fator também que aumenta a produção de lágrima. Pessoas alérgicas, né? Também há um aumento da produção de lágrima por conta de uma alergia crônica. Outros sintomas como vermelhidão, irritação, como eu falei, inflamações nas pálpebras, que a gente chama de blefarite, é também um componente importante para o aumento da produção reflexa de lágrima. O organismo entende que está tendo que produzir lágrima para melhorar a irritação dos olhos e tentar lubrificar um pouco mais. Mas como essa lágrima é defeituosa, ela não consegue exercer seu papel, então fica aquele ciclo vicioso. Outra coisa importante também, tem algumas pessoas que têm a produção de lágrima até de uma quantidade normal, mas elas não conseguem escoar a lágrima, como o Vitor falou, que a gente tem esse ralo que vai descer a lágrima e ele está defeituoso. Esses pontos lacrimais que Vitor citou, com o passar da idade, algumas pessoas começam a apresentar ele mais estreito, mais apertadinho. E algumas outras pessoas também têm a pálpebra um pouco mais frouxa com o passar da idade. E a gente precisa que as pálpebras elas estejam bem posicionadas, né? Com uma força adequada, porque essa força da pálpebra vai ajudar a bombear a lágrima para esse ralo que ela precisa descer. Se a pessoa for muito idosa, digamos assim, e a pálpebra estiver muito frouxa, vocês percebem que tem muita gente mais idosa que tem aquela pálpebra mais caída, arriada, ela não consegue exercer essa força para poder ajudar a levar a lágrima para esse escoamento. E aí, principalmente nos casos das inflamações, a gente vai precisar largar a mão de alguns tratamentos, né, Vitinho? Por exemplo, tratar essa blefarite, que é essa inflamação nas pálpebras. A gente precisa utilizar os colírios lubrificantes, como eu falei, para melhorar
o olho seco, né? E tentar diminuir esse estímulo à produção da lágrima. Tá travando? Tem algumas pessoas falando que tá travando. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tem alguns momentos que dá uma travadinha, mas dá para pegar o contexto. Não foi prejudicial, não. Tá certo. E então a gente precisa tratar realmente a lubrificação ocular e melhorar a inflamação da pálpebra, que é a blefarite, né? Inclusive a blefarite é uma coisa muito importante, né, que precisa ser tratada e vista para a cirurgia de catarata também, né, Vitor? Sim, sim, sem dúvida. A gente sempre comenta, né, que operar o olho, seja em que área do olho for, é sempre uma situação que a gente observa determinados fatores de características anatômicas, de características individuais, até do estilo de vida da pessoa, né? E com a catarata não é diferente. Uma das coisas que a gente observa muito, e é extremamente comum, você falou muito bem, é a questão do olho seco, né? E, assim, diferente do que as pessoas pensam, o olho seco, ele estimula uma produção de lágrima, que, como você falou, uma lágrima menos eficaz, né? E, consequentemente, esse lacrimejamento é observado, né? E aí, quando a gente fala para os pacientes que têm olho seco, você está com olho seco. Com toda a razão, né? Mas como é que meu olho é seco se eu estou lacrimejando demais, né? Eu não consigo entender isso. E aí a doutora Larissa já explicou bastante o que é que acontece. Quando a gente pensa na questão da catarata, essas alterações da superfície dos olhos é extremamente importante. Seja para a gente pensar, até mesmo no momento que a gente vai fazer o cálculo da lente, seja no momento intraoperatório, quando a gente tem que tomar cuidado com situações como infecções no pós-operatório, com situações que podem deixar o olho mais avermelhado, mais inflamado. Então, são situações que a gente precisa controlar antes. Então, se a pessoa vai operar a catarata e tem o olho ressecado, o que a gente tem que fazer é primeiro tratar esse olho seco. Depois a gente voltar a pensar na cirurgia da catarata, né? E assim serve também para a gente avaliar outras condições. O paciente trabalha muito com o computador, ele já tem um olho seco, especificamente porque ele usa muito telas, né? Eventualmente esse lacrimejamento se torna excessivo, e uma das coisas que todo mundo tende a fazer é começar a levar aquelas toalhinhas para o olho, ou levar a própria mão e ficar enxugando, né? Sua mão está ali numa superfície suja, você vai lá e leva para o olho, você termina induzindo outras alterações, né? Então são situações que realmente aparentemente são simples, né? Uma coisa que às vezes a pessoa nem dá tanto valor assim, mas que tem implicações em muitas coisas, né? Isso. E com relação à parte da higiene, né, que a gente fala sempre voltando, né, eu interrompi, eu termino falando, falei muita coisa e termino falando do que a gente trata da blefarite. A blefarite é uma condição que se subdivide, né? Aí não é interessante a gente fazer essa segmentação para as pessoas que estão assistindo, mas é importante as pessoas saberem que também é uma condição que tende a ser crônica e é uma condição que a gente precisa também atentar. E uma forma simples das pessoas minimizarem parte desse problema é exatamente fazendo uma coisa habitual, que todo mundo faz. A maioria das pessoas, né? Na verdade, não dá para a gente generalizar, mas a maioria das pessoas tem acesso à água, né? E as pessoas se higienizam como um todo. Porém, ninguém ensina para a gente a fazer a higiene da região das pálpebras, né? E uma forma simples e barata é com shampoo neutro infantil. Existem uns produtos, né, específicos para essa região, e são produtos mais caros, né? E são produtos que são muito eficazes também, né? Porém, o shampoo neutro que a gente usa desde bebezinho serve para a gente continuar utilizando, inclusive na faixa etária da adulto, né? Quando a gente se torna adulto, né? Então, os maiores de idade, os velhinhos, os idosos, as crianças, todo mundo pode fazer esse tipo de tratamento. É simples, eu sempre costumo conversar com os pacientes que a gente pode fazer da seguinte forma: na hora do banho ali, para se tornar uma coisa prática, tá tomando banho, lave suas mãos, né? Beleza? Bota 2, 3 gotinhas do shampoozinho infantil, esfrega um dedo no outro, faz aquela espuminha nos 2 dedos. O que é que você faz? Fecha os olhos e esfrega levemente, suavemente. Eu sempre falo para os pacientes, não é para apertar os olhos, tá? Se cair dentro do olho, você vai lavar. E por isso, um dos fatores de ser o shampoo infantil, né? Porque ele vai irritar menos os olhos. Se a gente usar um shampoo tradicional, da gente adulto, termina irritando muito mais, às vezes o paciente abandona e realmente se torna uma coisa que pode trazer problemas mais graves também. Isso. Justamente, eu ensino também dessa mesma maneira. Assim também, né, Lari?
eu acho que é uma forma bem simples para as pessoas entenderem e tornar rotineira, né? As pessoas conseguem fazer isso na hora do banho de uma forma muito rápida. Uma coisa que eu falo sempre também é assim, não adianta fazer espuminha, bota lá, espera 2 segundos e acabou. Tem que esperar um pouquinho, pessoal, fazer um movimento horizontal, vertical ou eventualmente circular, da forma que você achar que está sendo mais eficaz, mas faça isso por 20, 30 segundos, mais ou menos. Tá? E depois você joga água, enxágua direitinho e certamente vai irritar menos os seus olhos. Isso, inclusive, melhora a qualidade da lágrima, né? Porque a gente tem o motivo da gente fazer essa orientação são vários, né? Desde da questão poeira, sujeira, fragmentos que ficam ali aderidos, até a própria remoção de parte das bactérias que a gente já tem naturalmente na pele. Não tem como a gente acabar com essas bactérias da pele, mas a gente reduz a população de bactérias que estão ali nessa região e, consequentemente, a gente induz menos processo inflamatório, menos respostas aí do organismo a essas bactérias, a esses agentes aí, menos irritabilidade. Então, termina que a gente, num contexto geral, a gente melhora a qualidade da lágrima, a gente melhora a qualidade visual até do paciente, né? Isso. E uma coisa importante é que eu oriento sempre os pacientes a lavar com água morna, que a água morna ajuda a tirar mais a oleosidade do que a água fria, né? Então, essa remoção ela é mais eficiente ainda, por isso que a gente fala fazendo banho, que ela é mais eficiente ainda com água morna. E aí, eu com minhas comparações, né? A gente, quando tem uma pia entupida em casa, a gente joga água fervente, né? Para remover a gordura, né? A pia da cozinha é a mesma coisa, né? Claro que ninguém vai jogar água fervente nos olhos, mas a água morna tem esse efeito que a doutora Larissa falou, então a gente amplifica, né? A questão aí da higiene quando a gente faz com água morna. Muito bem. E com relação a cirurgias, Lari, como é que a gente pensa em resolução? Quer dizer, assim, a cirurgia é uma coisa muito ampla, né? Com olho seco a gente tem vários... vamos para tratamento de uma forma geral, né? Para não ficar uma coisa muito direcionada para a cirurgia. Então, eu vi até que mandaram uma pergunta ali agora no instante no chat perguntando: e quando a pessoa não produz lágrima, como é que a gente substitui lágrimas artificiais? Isso mesmo. Para isso que existem os colírios lubrificantes, tá? E o ideal é que sempre você vá numa consulta oftalmológica para que seu oftalmologista prescreva o melhor colírio para seu caso. A gente tem que ter muito cuidado, porque muita gente usa aqueles colírios, o azulzinho, né, da farmácia, que é um colírio muito difundido, muito comum uso. E aquele colírio não é colírio lubrificante, tá, gente? É um colírio vasoconstrictor. Ele vai diminuir os vasos dos olhos, deixar os olhos mais brancos, mas ele não vai ter efeito lubrificante. Muito pelo contrário, muitas vezes ele resseca mais os olhos e pode trazer outros efeitos colaterais. Então, o ideal é você procurar uma consulta com um oftalmologista para ver qual tipo de tratamento mais adequado para seu caso. O colírio do vizinho, a gente sempre fala isso, né, Vitinho? Não é o mesmo colírio que para você, tá certo? E a gente vai avaliar o paciente, né, primeiro, para poder ver qual é a causa. Aí, para poder partir para cirurgias, como a gente falou. A grande maioria melhora muito do problema fazendo a higiene adequada e o uso de lubrificante, né? Tratando a questão da inflamação das pálpebras e o olho seco. Esse é o principal tratamento a ser instituído. Se o paciente tiver, como eu falei, cílios tocando nos olhos, cistos, lesões nas pálpebras, então a gente precisa realizar o tratamento para isso. No caso de cílios tocando nos olhos, por exemplo, a gente pode fazer a epilação, né, retirar os cílios, mas eles tendem a crescer em 3 a 4 semanas novamente, então tem que estar sempre indo no consultório para poder serem retirados. E no caso de cistos, de sinais, então esses sinais também precisam ser retirados com cirurgia. Lembrando que a pálpebra é uma área muito adequada, muito pequena, tá certo? Que ela precisa de um tratamento adequado com um especialista, realmente. Tem que ter cuidado com o tipo de cirurgia a ser realizada, porque às vezes um sinal pequeno gera um grande defeito que a gente precisa reconstruir, porque a pálpebra é uma área realmente pequena, de pequena extensão. Então, no caso de não ter nenhuma alteração na pálpebra, a gente já viu que não tem cílios tocando, não tem nenhum sinal. Vamos partir para avaliar a questão da frouxidão, que eu te falei. Com o passar da idade, a pessoa começa a ter a pálpebra mais frouxa e não consegue bombear
a lágrima para dentro do ralo, né, que você falou. E a gente precisa corrigir essa posição da pálpebra. Se for pessoas mais idosas, a gente vai fixar um pouquinho, fazer uma cirurgia de entrópio, de ectrópio, que são esses tipos de alterações, para poder deixar essa pálpebra mais firme e ela conseguir voltar a exercer o seu efeito de bomba. E pronto, excluímos todas as causas palpebrais. Então vamos partir para as causas dentro das vias lacrimais. A gente vai poder fazer uma sondagem, que a gente chama, né, das vias lacrimais, e tentar desobstruir esse canal lacrimal. No caso da sondagem não melhorar, não resolver, a gente pode partir para outros tipos de procedimentos um pouco mais invasivos, que a gente vai fazer uma abertura conectando o saco lacrimal, né, com o nariz para poder conseguir ampliar essa drenagem da lágrima. Essa cirurgia, que se chama dacriocistourinostomia, é um nome um pouquinho grande, né? Mas é a cirurgia de abertura. Dácrio, fazendo um resumo, mas que a gente chama mesmo de dácrio. Ela pode ser feita por via externa, por fora, com um pequeno corte aqui, que geralmente a gente consegue fazer nas linhas de expressão do paciente e fica uma cicatriz bem discreta, ou pode ser feita por dentro, por via endonasal. E aí, nesse caso, ela pode ser feita pelo oftalmo ou uma cirurgia em conjunto com os otorrinos, que são nossos grandes parceiros aí nos tratamentos de alterações nas vias lacrimais. Falando em otorrino, Vitor, uma coisa que eu lembrei agora muito importante, pacientes com sinusite também apresentam lacrimejamento. Sim. Rinite crônica também. Porque quando você tem um inchaço da mucosa do nariz, um acúmulo de secreção naquela região, há um refluxo, aquela lágrima volta, não consegue descer. Então, isso também é uma causa importante de tratamento. Então, realmente, os otorrinos são nossos grandes aliados no tratamento dos pacientes. Eu já tive vários pacientes que trataram sinusite e melhoraram 100% a queixa de lacrimejamento. Então, todos os aspectos precisam ser avaliados mesmo. Sim. Inclusive a rinite alérgica, né? Que também pode aumentar o lacrimejamento, né? É comum a gente receber em consultório os pacientes que falam que começam a perceber que a rinite vai começar a incomodar mais ele quando começa a aumentar a hipersensibilidade nos olhos, sensibilidade à luz, lacrimejamento aumentado, vermelhidão, enfim, são outros sintomas que vão se somando aí, mas já que a gente tocou nesse setor aí da rinite, da sinusite, é importante quem tiver esse tipo de sintoma, já é uma causa também que a gente tem que afastar. Isso, justamente. E tratar, né? Tratar a conjuntivite alérgica, que muitas vezes é uma das causas, né? Como você falou, e a rinite. Eu sempre falo para os pacientes de conjuntivite alérgica. Assim, a gente pode dar o melhor colírio do mundo para você. Se você não tratar sua rinite, não adianta. Você vai voltar aqui o tempo todo com as mesmas queixas. Sem dúvida. Sem dúvida. E com relação às criancinhas, Lari, que geralmente a gente falou aí da obstrução, né, dos pontos lacrimais, não é tão comum, mas também não é tão infrequente, né? Se puder a gente fazer esse paralelo meio paradoxal aí, mas é uma coisa que a gente observa às vezes na criança já recém, e isso assusta às vezes muito os pais, né? É verdade. Então, algumas crianças, é uma coisa até relativamente nascem com obstrução congênita do canal lacrimal. A membraninha aqui que desce para o nariz, desse trajeto aí que o Vitor explicou, ela nasce fechada. Então, a criança não consegue drenar a lágrima pelo canal lacrimal e acaba acumulando nos olhos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum neném, algum recém-nascido, com os olhos sempre cheios de lágrimas, sempre parece que está chorando. E às vezes acaba acumulando secreção, fica parecendo que está com conjuntivite, mas é porque tem um acúmulo de lágrima. Então, o que acontece? Esses casos resolvem-se em até 90% até o primeiro ano de vida, tá? A única orientação que a gente faz aos pais é realizar a limpeza, a higiene diária, não deixar acumular líquido, porque quando acumula lágrima, realmente ela pode acabar se contaminando com bactérias e virar aquela secreçãozinha que eu falei que parece que está com conjuntivite, e realizar uma massagem.
Essa massagem é o melhor tratamento, quando é feita adequadamente. Como é a massagem, né? A gente orienta que tem que pressionar, fazer uma pressão aqui no saco lacrimal para tentar esvaziar e com a própria força da lágrima desobstruir essa membraninha que eu falei que fica ali presente, tá? Existem duas maneiras, né, de algumas pessoas ensinam a massagem. Ou você apenas aperta, é claro que tem que ter não é nem para alisar, nem pode ser muito forte, porque o osso da criança é muito fininho, mas tem que fazer uma pressão suficiente, ou então pode descer. A Gabriel tá falando ali que o Pedrinho teve realmente. Meu filho, Pedro, teve obstrução congênita do canal lacrimal nos 2 olhos. Só podia ser filho de oculopasta, né? Porque os 2 olhos nasceu com obstrução congênita do canal lacrimal. Um olho desobstruiu com 2 meses, o outro com 6. Então imagine a agonia da mãe fazendo massagem diariamente. Realmente é bastante angustiante. Você fica vendo seu filho ali com os olhinhos sempre marejados, sempre cheios de lágrimas, mas passou. Hoje ele não tem mais, está ótimo, e não tinha conjuntivite de repetição, não tinha secreção, porque a gente estava sempre fazendo a higiene adequada. Perfeito, perfeito. Aí para ver que acontece mesmo, né? Antes de mais nada, um forte abraço aí, doutor Gabriel. Obrigado, Gabriel, por ceder lá aí por 1 hora para a gente fazer essa live. E que bom, né? Pedrinho confirmando a estatística, né? Melhor antes de 1 ano de idade, né, Lari? Graças a Deus, né? É verdade. Uma coisa também, Vitor, que eu lembrei agora que é importante a gente falar, né? E a produção da lágrima, ela também está associada à nossa alimentação, né? Quando a gente tem uma alimentação rica em ômega 3, ômega 6, então a alimentação repleta de peixes. Algumas pessoas precisam fazer, inclusive, uma suplementação. Já existem medicações no mercado para suplementação de ômega 3, de ômega 6, que são excelentes. Meus pacientes, eu sempre prescrevo e eles têm uma resposta assim, excelente, principalmente os pacientes mais idosos, que têm realmente uma produção deficiente de lágrima, se beneficiam muito dessa prescrição. Mas eu sempre recomendo que façam uma avaliação e peça orientação, né, do seu oftalmologista da medicação mais adequada para seu caso. Sim, isso é importantíssimo. A minha primeira live aqui no Instagram, nessa quarentena, foi exatamente com uma amiga minha, né, que é nutricionista, e a gente falou bastante sobre isso. Ela deu várias dicas de como a gente suplementar isso na própria alimentação, né? Coisas como sardinha, por exemplo, que é uma fonte grande, né? A live está aí no feed, né, com o Fran, da gente. Então, assim, é realmente importante, a gente prescreve, né, e é um uso que a gente não é um uso tão curtinho, a gente prolonga o uso dessa suplementação. É importante também o acompanhamento nutricional, né? Existe sempre aquela preocupação da gente passar para o paciente que isso é uma coisa multifatorial, então a gente vai precisar tratar com a suplementação, a gente vai repor lágrima, as famosas lágrimas artificiais ou lubrificantes oculares, né? Eventualmente, pacientes que têm um olho mais ressecado, é possível fazer um procedimento, né, esses furinhos que a gente falou, desses pontos lacrimal, a gente pode colocar um plugzinho ali e obstruir mesmo. Lembra de novo do banheiro, aquela pia que você quer reter a água ali um pouquinho, você vai colocar a tampinha plástica, né? É mais ou menos isso que é feito. A gente oclui o ponto lacrimal e aí pode ser um plugzinho, pode ser uma cauterização mesmo, se quiser que seja uma forma definitiva, né? E aí a gente promove um tempo maior da lágrima em contato com o olho para tentar resolver a questão do olho seco, né? Lembrando que o olho seco, na maioria das vezes que a gente fala, é um olho seco que é mais tranquilo de se resolver, né? Existem causas mais comuns, mas existem pacientes que têm doenças sistêmicas, né? Os pacientes que têm doenças reumatológicas, especialmente, têm uma tendência a um olho seco e, às vezes, um olho seco moderado a grave. Então, são situações que podem, inclusive, expor a condições de doenças na córnea, uma ulceração na córnea, né, que é um ferimento, e que pode ser bastante grave, né? As situações mais graves podem, inclusive, perfurar o olho, né? Então, olho seco é uma entidade na oftalmologia que realmente é bastante importante, né? E veja que afeta todos nós, oftalmologistas, a gente atende o geral, né? A gente passa desde o óculos até as indicações cirúrgicas, né? E cada um vai fazendo sub-áreas dentro da oftalmologia. Eu faço mais a parte de
a parte de oculoplástico, mas a gente sempre tem esse contexto, né? A gente está trabalhando ali não somente até o olho, a gente trabalha o ser humano, né? E claro, a gente direciona para a oftalmologia, que é a nossa área de atuação maior. De qualquer maneira, é sempre necessário um acompanhamento com o médico oftalmologista, né? É muito importante ir ao médico oftalmologista, né? Porque não adianta o médico clínico, ele vai ter o conhecimento geral, ele vai te ajudar em determinadas situações, sem dúvida nenhuma, né? Somos todos médicos. Porém, o oftalmologista ele tem recursos a mais para fazer exames mais minuciosos e mais direcionados. Então, quando a gente tem sintomas oculares, é importante a gente ir realmente ao oftalmologista. Isso, com certeza. E uma coisa que você falou importante aí, Rita, que realmente vão ter outras doenças associadas. Você falou, por exemplo, do glaucoma, né? Que você até fez a live excelente com o Bernardo na outra semana. Usuários de colírios para glaucoma. Isso. Colírios para glaucoma costumam ressecar mais os olhos também. Sim. Então, acabam piorando mais essa questão do olho seco. Às vezes a gente precisa associar também um colírio no tratamento, junto com os colírios de tratamento de glaucoma. Eu vi que teve uma pergunta ali agora que passou a respeito do tratamento para bebês, né? Foi Cleide, mandou ali perguntando. Então, Cleide, o que a gente precisa fazer? Como eu falei, 90% dos casos tem resolução até o primeiro ano de vida, principalmente quando se realiza a massagem adequadamente. Quando não há resolução, depois do primeiro, a gente indica fazer uma sondagem das vias lacrimais, que é um procedimento pouco invasivo, mas tudo que é feito em criança e em bebês precisa ser feito sob anestesia, né? A gente precisa fazer uma sedação, mais profunda, para poder conseguir fazer o procedimento nos bebês. E a grande maioria resolve com essa sondagem, depois de 1 ano, tá certo? Então, até 2, 3 anos no máximo, essa sondagem costuma ser bastante resolutiva. Resolve a grande maioria dos casos. Quando, mesmo assim, com a sondagem não resolve-se, aí a gente tem que partir para aquela cirurgia que a gente já citou, a dácrio, né? Que é a dácrio-rinostomia. Que a gente vai fazer uma abertura maior e fazer essa conexão do saco lacrimal com o nariz. Mas isso é em último caso, tá? A grande maioria resolve com problemas mais simples. Sim. A outra pergunta ali de Kátia, se pessoas precisam usar lubrificante? Então, não é uma coisa obrigatória, mas a gente sabe que quanto mais idade a gente vai adquirindo, menos lágrimas a gente vai produzindo, né? Então, assim como a pele vai ficando mais enrugada, vai ficando mais desidratada, a gente nasce, salvo engano, com 90% de água, né? Quando a gente é bebezinho na idade de Pedrinho, a gente tem 90% de água, se não me engano. E com o passar do tempo a gente vai perdendo, né, esse percentual de água. E com o olho não seria diferente, né? Então a gente vai realmente produzindo menos lágrimas, a gente vai tendo uma tendência a olho seco. Então, geralmente os idosos que se queixarem, né, porque tudo na medicina a gente vai direcionar para o que a gente encontra no exame e para o que o paciente se queixa para a gente, né? Então, a maioria dos pacientes, sim, ainda mais hoje em dia que a gente abusa, né, das telas. Então, seja a televisão, seja o computador, o celular, hoje em dia mais ainda importante a cada dia que passa. Então, assim, a maioria das pessoas em determinada idade vai sim necessitar, nem que seja para dar um conforto a mais. Não necessariamente um olho seco severo, mas para dar um conforto a mais, sim, geralmente a gente vai terminar prescrevendo em algum momento desses pacientes. Tem uma coisa interessante que eu lembrei também de falar, como eu também trabalho com emergência oftalmológica, é extremamente comum. Hoje eu estava de plantão, hoje eu devo ter tirado aí umas 5 ou 6 limalhas, né? Do olho de geralmente trabalhadores até, né? Pessoas que trabalham com serralheria, ou assim, acontece, não foi um caso de hoje, mas pouco tempo atrás, a pessoa estava andando na rua, né? E aí ela sentiu, de repente, ela falou, um vento circulou e eu senti que caiu alguma coisa no olho. E foi um grãozinho de areia, né? Que bateu e ficou aderido. A córnea parece uma gelatina, né? Essas coisas, parece um ímã. Ela bate e fica ali um grãozinho de areia, mas aquilo incomoda pra caramba. E é uma das causas de lacrimejamento excessivo, né? Às vezes o paciente chega com o olho fechado, porque ele não consegue abrir, porque dá muita sensibilidade à luz, e ao mesmo tempo, quando ele abre, começa a escorrer bastante
lágrima, mas parece que ele está chorando de fato, né? E quando a gente vai ver um grãozinho de areia, uma limalhazinha de ferro que a gente retira ali e com o passar dos dias vai voltar ao normal, vai parar esse estímulo, né? É uma defesa do organismo. Isso. E quer ver uma coisa que é muito comum, bem lembrado que você falou, em motociclistas, que anda de moto com a viseira levantada. É muito comum. Recebo muito paciente, eu falo, anda de moto, né? Eu já sei. E as pessoas não esquecem de baixar a viseira. Então, a pessoa tá andando de moto, a poeira vem, levanta e vai o corpo estranho pro olho, gruda mesmo. Às vezes até inseto, pedaços de inseto, né? Isso. Eu até publiquei recentemente no feed aí do meu Instagram algumas fotos de pacientes que eu atendi mesmo, pedi autorização para pacientes, eles autorizaram, eu tirei a foto para divulgar mesmo, porque é exatamente isso, Lara. As pessoas andam de motocicleta e aí umas dão uns argumentos assim, não, porque esquenta demais o capacete. Aí eu sempre falo, é melhor dar uma esquentada naquele período ali do que de repente voar alguma coisa que pode ser uma limalha, um fragmento de inseto, ou pode ser coisa pior, pode ser uma pedra. Eu já atendi paciente que a gente, como para assustar um pouco as pessoas, mas já atendi paciente que teve olho perfurado, né? Porque estava vindo atrás de uma caçamba, e aí caçamba carregando terra, não sei exatamente o que foi, voou uma pedra, né? Perfurou o olho do paciente. Então, assim, realmente são causas bem corriqueiras mesmo, né? De situações que a gente vê todo santo dia, né, Laís? É verdade. Muito comum e que as pessoas não se atentam a isso, mas que a gente precisa realmente óculos de proteção em quem trabalha, como o Vitor falou, com estudagem, com qualquer área, né, que tenha risco de voar objetos para os olhos, é muito importante. E lembrar que o óculos de proteção, gente, ele tem que vedar as laterais, tá? Óculos só vedando na frente não adianta. Ele realmente tem que vedar toda a lateral, porque é por aqui mesmo que entra. Corpo estranho nos olhos. Sim. E quem anda de moto com viseira. Isso. E quem usar capacete daquele, tipo o pessoal que pilota com Harley Davidson, que gosta de botar só aquele capacetinho todo aberto na frente para sentir o vento no rosto, bota óculos de proteção, né? Isso. Tem alternativas, né? Tem muita desculpa, mas tem as alternativas para cada uma das desculpas. Sempre tem, com certeza. Só fazendo um recadinho aqui pro pessoal, as lives, pessoal, sempre ficam salvas, né? Aqui no meu feed, a doutora Larissa provavelmente também vai botar no dela, e também lá no canal do YouTube, no canal que eu tenho lá no YouTube, eu sempre coloco as lives, estão todas lá, tá, pessoal? Então fiquem à vontade, quem não pôde assistir toda a live, pode ficar à vontade de ir lá depois, tá? Lara, eu queria que você falasse mais uma vez a sua rede social, antes da gente continuar. doutora.dra, né? Larissa Vasconcelos, tá? Também vários desses temas que a gente falou, volta e meia eu tô falando lá no meu feed, nos stories também, eu costumo responder bastante caixinha de pergunta, e essas são algumas das dúvidas que sempre surgem lá pra gente, né? Muito comum no dia a dia da gente do consultório e aqui também no Instagram. Sim, e é fantástico, o conteúdo que você produz lá, eu fico olhando, poxa, lá ele tá jogando duro, mas era o esperado, né? Você sempre fez isso, você sempre fez tudo muito bem, né? Bom, então pessoal, a gente vai partir agora para mais algumas perguntas que têm chegado aí, tá? Então podem continuar mandando, né? Porque sempre que a gente vai encaminhando para essa parte dos 20, 15 minutos finais, a gente abre para as perguntas, né? Não necessariamente só perguntas do tema, tá, pessoal? Podem mandar perguntas sobre oftalmologia, né? Claro que o tema vai ser mais interessante porque quem está assistindo vai ter um motivo a mais, né, para ver, mas podem mandar a dúvida que vocês tiverem dentro das possibilidades, né, porque a gente sempre tem que ressaltar que a live tem um intuito educacional, né, a gente gosta de passar conteúdo para os pacientes, todo mundo que eu trago aqui são pessoas que pensam da mesma forma que eu, da gente levar conhecimento para as pessoas, né, a gente minimizar coisas que às vezes são simples de serem minimizadas, como a própria blefarite, né, a gente consegue minimizar bastante com uma medida simples como a higiene, às vezes a pessoa não tem esse conhecimento. Então eu agradeço mais uma vez a Lari por prestar todo esse conhecimento dela para a gente aqui hoje, que a gente vai aprender. Eu que agradeço, estou aprendendo muito aqui também. Fernanda está perguntando ali, ó, Vitor, você de lacrimejamento, tem jeito de minimizar? Isso aí, infelizmente, é uma coisa que não tem como ter muito controle. Igual quando a gente espirra, né? Quando a pessoa começa a espirrar muito, os olhos realmente fecham e às vezes o lacrimejo.
E o bocejo é uma coisa que não tem como... É um ato involuntário, né? E em momentos eventuais, né? Em momentos espaços. Então, não tem como... Infelizmente, esse tipo de lacrimejamento não tem como a gente ter muito controle. É um reflexo, né? É um reflexo. Como todo reflexo, a gente até gostaria de não ter alguns deles, né? Mas não tem jeito, não tem jeito. Então, não tem alternativa pra gente. Ela não sei conviver com isso, né? Bom, algumas perguntas que fizeram aqui, Lari. Qual colírio usar quando os olhos estão lacrimejando? Então, na verdade, eu vou responder uma partezinha e Lari complementa, tá, Lari? Na verdade, pessoal, quando a gente fala em colírio lubrificante, é uma parte do tratamento, né? Vai depender da causa desse lacrimejamento, como a gente explicou aqui, e o colírio lubrificante, ele é uma das armas que a gente tem para combater esse excesso de lacrimejamento, né? Quando a gente fala relacionado ao olho seco, que vai estimular a produção de lágrima, e como a doutora Larissa explicou bem, é uma lágrima que não é tão eficaz. Por quê? Porque essa lágrima não é só água. A nossa lágrima é majoritariamente formada por água, mas tem outros componentes ali que ajudam desde questões de imunidade até questões de estabilização dessa lágrima para que ela não evapore tão rapidamente, tá? Então, o colírio lubrificante é uma das alternativas. E outra, mesmo sendo vendido, alguns desses colírios que a gente está falando, sendo vendidos sem receita médica, a gente nunca recomenda a automedicação. Isso é importante frisar, porque não basta chegar lá no balcão da farmácia, comprar um lubrificante, porque assistiu aqui a gente falando sobre lubrificantes, e amanhã compra o lubrificante, fica usando e fica achando que está tudo bem. Não é assim, porque tem coisas que são simples, que eventualmente vão resolver com o lubrificante, mas a gente vai ter que examinar primeiro para saber se de fato é simples e para saber se de fato resolve dessa forma, né? Pode complementar, Lari, que eu falo muito. Não, tá certíssimo, é isso mesmo. E como eu falei lá no começo, né, nem sempre o colírio do vizinho vai ser o melhor colírio que vai servir para você. Como o Vitor falou, são vários fatores que interferem, né? Tem pessoas que precisam de colírios lubrificantes mais simples, tem pessoas que precisam de colírios lubrificantes que não tenham conservantes, que tenham que ser pingados de hora em hora, uma frequência muito maior. Tem algumas pessoas que vão precisar de gel lubrificante, não só um colírio, mas de gel. Perfeito. E aí tem gente que vai precisar usar o gel de manhã e de noite, só à noite, ou algumas vezes durante o dia. Então, gente, tratamento é individual. Não tem como ter não tem uma receita de bolo que sirva para todo mundo. A gente possa deixar aqui, tá? Infelizmente, o ideal é fazer uma consulta para diagnosticar qual a causa e a partir daí partir para o tratamento. Sem dúvida, sem dúvida. É mais complexo do que parece, né? Como a gente vem frisando. Não é tão simples assim. Vamos para mais perguntas, doutora Larissa. Temperatura alta ou ar-condicionado pode deixar o olho seco? Sim. Essa eu te entrego, Lara. Pode, com certeza, né? Pela própria evaporação, como a gente estava falando, né? Então, acaba que, tanto quando está muito calor, quanto no ar-condicionado, o ar-condicionado ele resseca um pouco o ambiente, né? E acaba que a pessoa fica com os olhos mais secos. Principalmente, como o Vitor falou, se você estiver em frente de telas. Quem trabalha o dia todo na frente do computador no ar-condicionado, tem 2 fatores predisponíveis para o olho seco, né? Porque o que acontece? Quando a gente olha para telas durante muito tempo, o reflexo de piscar os olhos diminui. A gente esquece de piscar os olhos. Então, a gente fica com o olho aberto mais tempo. Acaba que, com isso, evapora mais fácil também. Então, a resposta é sim. Aumenta um pouquinho, aumenta o olho seco. Sim, sim. É isso. Nada mais a complementar. Tá perfeita a resposta. Muito bem. Quem tem histórico familiar precisa se antecipar? Bom, aí tem que saber se é o histórico familiar de olho seco ou se é de obstrução de vias lacrimais. Eu creio que seja de obstrução, né? O olho seco, como você falou, tem vários fatores que interferem. Realmente, com a idade, acaba que a maioria das pessoas vai ter, né? Mais cedo ou mais tarde. E a obstrução de vias lacrimais não é congênita, tipo assim, não é hereditária, desculpe. Ela não vai passar, não é porque teve que a outra pessoa vai aumentar a chance de ter, não. Agora, o que pode passar, o que pode herdar, né, no caso, são doenças
reumatológicas, como o Vitor citou, que são causas sistêmicas para o olho seco, mas as causas primárias mesmo, geralmente não são hereditárias, não. Agora, quem tem problemas na família, o ideal é manter o acompanhamento regular com o oftalmologista de qualquer alteração que seja, né? Sim, sem dúvida. Uma outra pergunta, ingerir muita água previne o olho seco? Ajuda, né? Quando você bebe muita água, ajuda a produção de lágrimas, sim, porque realmente quando, como o Vitor falou, nosso corpo, a grande parte é constituído por água. Então, a pessoa tem que ingerir bastante água para poder melhorar um pouquinho o ressecamento. Tanto dos lábios, né, da boca, quanto do olho também. Sim. E é uma curiosidade, né? Não sei se todos que estão assistindo a gente sabe, é mais fácil a gente morrer de desidratação do que de fome. A gente tem muito mais reserva energética no corpo do que reserva hídrica. Apesar da gente ser formado sempre, a vida inteira, inclusive na idade mais avançada, por mais água do que todo o resto. Isso demonstra a importância que a água tem. Então, quando a gente fala de ingerir muito líquido, isso melhora todo o organismo e nosso olho está no meio de todo o organismo. Então, a gente se beneficia. Então, a desidratação, seja ela leve, seja mais avançada, é sempre prejuízo para o organismo. Então, a água faz sim, sem dúvida, muito bem para o corpo todo e para os olhos, né? A próxima pergunta... não, já foi respondida, foi a do bocejo. Uma criança com baixa visão e que fica lacrimejando muito, o que pode ser? Então, tem que saber qual a causa da baixa visão, né? No caso, assim, por exemplo, crianças que têm alguma síndrome, por exemplo, crianças com síndrome de Down ou que têm alguma alteração, tem maior risco de, às vezes, ter obstrução congênita do canal lacrimal. Crianças com síndrome de Down mesmo tem risco muito aumentado de ter obstrução do canal lacrimal e de ter pálpebra virada para dentro, cílios tocando nos olhos. Então, tem que saber exatamente qual é a causa da baixa visão. Uma causa de baixa visão na retina, alguma outra coisa, não necessariamente vai interferir no lacrimejamento. Mas aí tem que saber exatamente qual a causa da baixa visão para poder avaliar se está ou não relacionada ao lacrimejamento. Sim, sim. E de novo, a importância, né? É importante a avaliação, o médico precisa ver, entender o que está acontecendo, ouvir a história, examinar e a partir daí a gente dá o diagnóstico e oferecer o melhor tratamento possível, né? Fizeram uma pergunta aqui com relação à rinite, né? Tinha dias atrás que o olho estava irritado, né? E por causa da rinite, pelo fato de ter doença autoimune, como artrite reumatoide, sempre estou usando um colírio para aliviar, mas volta. É isso, é o que a gente falou, são situações crônicas, né? Quem tem artrite reumatoide, quem tem lúpus, quem tem doenças reumatológicas diversas aí, tem como um dos sintomas mais comuns o olho ressecado, não somente os olhos, a boca também resseca, às vezes dá dificuldade para engolir os alimentos. Então, doenças autoimunes realmente têm uma elevação grande desses quadros de olho seco, né? Então, realmente é uma coisa crônica, é preciso fazer sempre a higiene, é preciso uma lubrificação, e aí, como a doutora Larissa falou, pode ser desde lubrificante até lubrificante em colírio, até lubrificantes em gel, né? Algumas situações, às vezes, a gente pede para o paciente fechar, colocar um band-aid, colocar um esparadrapozinho, um microfone no olho e dormir com o olho ocluído mesmo. Esses pacientes que têm a abertura ocular ou que dormem com o olho aberto mesmo, né? Então isso é importante. Às vezes o paciente sofre um acidente, por exemplo, e a pálpebra retrai, então é necessário forçar a oclusão do olho para proteger a córnea, né? Então são diversas situações, mas em geral, nesses casos de doença reumatológica, são coisas crônicas e realmente a gente precisa acompanhar, às vezes, com uma frequência maior, né? Não precisa ser uma consulta anual, é menos, né, do que isso, a cada 4 meses, a cada 6 meses, vai depender de caso a caso. E acompanhar junto com o reumatologista, né? Porque como você é uma doença sistêmica, geralmente o paciente precisa de outras medicações para complementar o tratamento, as doenças sistêmicas mesmo. Tem um monte de gente mandando pergunta aqui. Perfeito. Vamos lá. A gente vai responder todas. Filhos postiços permanentes podem causar danos à visão? Essa é contigo lá.
Fiz até uma postagem sobre isso recentemente, falando, né? Que cílios, os cílios, o alongamento, né? Fio a fio que está na moda agora. E realmente é uma dúvida muito comum nas mulheres, as mulheres chegam no consultório, que quem não gosta de ter cílios lindos, maravilhosos, sempre ali bonitos e presentes. Mas eu tenho que informar vocês que, infelizmente, causam danos ao globo ocular, sim. Por quê? Porque quando a gente coloca os cílios, né, faz o implante dos cílios, a gente não consegue fazer a higiene adequada. Porque quando a gente esfrega, para poder fazer essa higiene que o Dr. Vitor ensinou brilhantemente como é que se faz, os cílios vão embora. Contigo. Quando a gente esfrega, vai tudo embora. Então, não adianta muito. Quando a gente olha, às vezes a pessoa fala, mas eu sempre coloco e nunca tive nenhuma complicação. Não sei se você já teve, Vitor, a oportunidade de examinar uma mulher com cílios postiços, alongamento fio a fio na lâmpada de fenda, que é aquele microscópiozinho, né, que a gente examina. Quando a gente olha ali, gente, é um acúmulo de sujeira, de cola, de caspinhas que ficam. Então, é um verdadeiro horror. Fica muito acumulado aquilo ali, ainda mais quando tem muito tempo. Eu confesso que teve uma paciente em específico que quando eu examinei, eu me assustei. Porque, assim, inicialmente eu não tinha observado a olho nu que eram cílios postiços, né? Não eram daqueles grandões, eram cílios bem naturais mesmo. Bem feito o trabalho de quem implantou até. E aí quando eu olhei, eu falei, não é possível que isso aqui é uma infecção desse jeito. E quando eu fui ver, tinha secreção mesmo, mas não era secreção por infecção, não era um acúmulo mesmo, e na base dos cílios, né? E aí mistura com, não sei se é cola, né? É uma cola, né, Lara, que usam ali. Aí mistura com a cola, enfim, realmente assustou, né? Quando eu vi, assustou. Eu, inclusive, comentei com ela. Inclusive, uma das queixas dela era exatamente irritabilidade ocular e vermelhidão. Ela reclamava, e ela era muito vaidosa, e ela falava, eu sou vaidosa, eu trabalho com imagem, porque ela trabalhava diretamente com o público, e ela falou, eu sinto muito incômodo, e não é um incômodo só porque tem uma sensação de areia e o olho fica vermelho, é porque as pessoas ficam olhando para mim, e eu acho que estão olhando para o meu olho, que está vermelho. Entendeu? Então, assim, realmente isso mesmo, que faz todos os aspectos, né? E se mesmo assim a pessoa resolver fazer, né? Por exemplo, eu tive uma grande amiga minha que esse final de semana me falou, olha, Lara, eu coloquei porque eu queria, foi feriado, eu queria estar no feriado bonita, e eu coloquei, mas eu limpo direitinho e não dura nem 2 dias, vai durar só o período do feriado mesmo. Então, se você for colocar... Coloque com uma pessoa que seja de muita confiança, ter todo o cuidado, porque muitos profissionais utilizam cola que contém formol, tá? Aquela mesma substância que usa em vários produtos de cabelo. Então, isso vai irritar mais ainda. O pessoal tá falando ali, Dona Dulce, Mara também tá falando, né, que perdeu os cílios naturais. Isso é muito comum, tá, gente? Muitos pacientes acabam colocando com frequência e perdem os cílios naturais. Aí, quando isso acontece, a gente realmente precisa utilizar, existem substâncias, né, como por exemplo o latice, que é um tipo de substância que a gente usa para poder aumentar os cílios e ajudar no crescimento. Mas até para utilizar esse tipo de medicação, que é um rino, né, que usa uma medicação que é a medicação do glaucoma, que é usada para o glaucoma, e descobriu-se que ela tinha como efeito colateral o crescimento dos cílios. Então fizeram tipo um rímelzinho que a gente aplica para favorecer o crescimento dos cílios. Mas essa medicação tem que ser prescrita por oftalmologista, porque realmente tem que ter todo cuidado no manuseio, na utilização. E assim como é um efeito colateral das medicações de glaucoma, ela tem um outro efeito colateral que ela acaba escurecendo as pálpebras inferiores, aumentando as olheiras, tá? Então, tem que ter realmente, tem os prós e os contras, né? Assim como os colírios de glaucoma também podem causar esse escurecimento, né, das pálpebras inferiores. Sim. Isso é até um detalhe importante, porque tem gente que ouve falar desse efeito colateral, né? E utiliza essas medicações, mas não o específico para usar na região dos cílios. Utiliza a medicação para o glaucoma e é relativamente comum a gente identificar pacientes com hipotensão ocular, né? A pressão do olho mais baixa. Isso também traz danos para os olhos, né? Então é importante, esse alerta aí que a doutora Larissa fez é fundamental. Nunca, pessoal, nunca faça automedicação. Sempre vai ter uma recomendação do vizinho, como do
de um parente que usou e se deu bem, e aí você vai lá, usa e você tem um efeito colateral indesejado ou tem uma situação até de maior gravidade. Então, um exemplo, um amigo meu médico, né, ele medicado com oftalmologista, ele utilizou uma das drogas que a gente usa para glaucoma, mais clássica de todas, o timolol, que é um beta-bloqueador, e ele teve hipotensão postural, ele levantava e sentia tontura, com um colírio, né? Então, tirem essa ideia de que, porque o colírio não tem efeito colateral. Pode ter, e isso vai variar de pessoa a pessoa, né? Uma última pergunta. Uso da lente de contato pode causar lacrimejamento? Pode, né, doutora Larissa? Pode, com certeza. Não, fica à vontade. Com certeza. As lentes de contato, existem diversos tipos de lentes de contato, as rígidas. E acaba que realmente as lentes de contato são um fator para o lacrimejamento. Elas podem ressecar mais os olhos, às vezes as lentes de contato são consideradas como um corpo estranho, né? E se você não fizer a higiene adequada, né, dessa lente de contato com a solução de limpeza adequada para a lente de contato, não pode limpar a lente de contato com soro fisiológico, tá certo, gente? Por favor, jamais. O soro fisiológico, ele não tem propriedades bactericidas, nem retira as proteínas que existem nas lentes de contato. Então, eles não são utilizados para limpeza. A gente tem que limpar com solução de higiene adequada, que vai ser indicada também para o seu oftalmologista, tá? Não comprem lente por conta própria, sem nenhuma prescrição médica e orientação adequada. E a maioria dos usuários de lente de contato, a gente orienta que utilize lubrificantes, que também tem que ser lubrificantes específicos para usuários de lente de contato. Nem todo lubrificante pode ser usado em pacientes com lente de contato. Assim como outros tipos de colírio, como colírio antialérgico, colírio para glaucoma, tudo tem que ser muito bem orientado e explicado ao oftalmologista, tá? Lembre-se sempre, o médico oftalmologista é o médico capacitado e com treinamento e regulamentação para a prescrição de lente de contato, tá? Somente o médico oftalmologista pode realizar esse tipo de prescrição. É nada de fazer em ótica, nada de comprar comprar lente de contato em ótica e sair com a caixinha lá assim, fazer um teste, né? Nada de comprar pela internet, né? Comprar por indicação de amigos, nada disso, pessoal. Isso pode trazer situações complexas. Bom, estamos acabando a live. Só um recado rápido, né? Semana que vem, já que a gente falou de lente de contato, eu vou ter a honra de trazer novamente aqui o Dr. Felipe Blanc, que é ele é especialista em córnea, e a gente vai falar exatamente sobre as lentes de contato. Então, quem tiver interesse no assunto já está convidado para a semana que vem. Eu queria, Lara, que você fizesse as considerações finais. Temos poucos minutos. Eu queria só agradecer a todo mundo aqui que mais uma vez prestigiou a gente. Sejam muito bem-vindos sempre. Se inscrevam lá no canal do YouTube, quem tiver interesse, acessem o site. Tá tudo aí no Instagram, tá? E, doutora Larissa, por favor. Muito obrigada, Vitor. Obrigada pelo convite. Eu amei, foi excelente, tá? Obrigada a todos que participaram. Gostei muito da interação de vocês, foi ótimo. Algumas perguntas a gente não conseguiu responder. Quem tiver dúvidas, pode mandar direct, manda mensagem. Vai ser um prazer responder, tá? Conversar mais com vocês. Meu Instagram, mais uma vez, para quem não me conhecia, é doutora.larissa.vasconcelos, dra.larissa.vasconcelos. E foi ótimo, Vitor. Muito obrigada pelo bate-papo, pela oportunidade de estar aqui. Você é um colega, um amigo muito querido, né? E é sempre um prazer estar dividindo qualquer assunto aqui com você, né? Também admiro muito aí sigam o Dr. Vitor, para quem é meus seguidores também, vocês vão ver que o conteúdo dele também é show, sempre muito esclarecedor. Toda semana ele tem live aqui também, sobre diversos assuntos relacionados à oftalmologia, viu? Sim, obrigado, Lari, valeu. Já está convidada para outros temas, né? Então a gente vai renovando os assuntos aí. Vamos trazer você de volta aqui, porque realmente é fantástico. Eu que agradeço, muito obrigado de coração mesmo. Você também sempre me puxou pela mão lá no hospital, né? Eu fui um R- seu. E é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhecia, para quem não conhecia a doutora Lari, ela é extremamente solícita, então podem mandar várias perguntas para ela lá, que ela vai responder. Temos 10 segundos, então uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem à vontade para mandar perguntas. O que for possível diante do mundo virtual, a gente vai responder. Boa noite, pessoal. Obrigado. Com certeza. Tchau, Obrigada. Lari. Obrigado.